Olá, boa noite, seja bem-vindo, está começando o Jornal da 7. Na edição de hoje, nós temos a nossa entrevista de estúdio e o tema em pauta é Enem 2019. Faltando um mês para a aplicação da prova, o que ainda dá para fazer? Como se preparar nesses 30 dias que vem a vir pela frente? Para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui a professora Kátia Degan, que é professora de língua portuguesa. Boa noite, Kátia. Boa noite. Kátia, vamos começar pela coisa mais simples. Qual é a maior dificuldade que os alunos têm na preparação do Enem? São muitas coisas, né? Sim, os alunos, de uma forma em geral, né? Eu acho que do ser humano os alunos têm apresentado dificuldade de saber ler e compreender, né? Principalmente aí, isso nas questões diárias da vida mesmo, né? Sim. Ler um texto, conseguir decodificar tudo que está lá, está escrito e relacionar isso com toda a bagagem de conhecimento que ele tem para deixar ali a opinião dele e conseguir marcar nas questões o que é que está sendo pedido, né? Então, descobrir um pressuposto numa questão que está algo subentendido, isso para o aluno, de uma forma geral, para a gente, Sim, é uma dificuldade que as pessoas apresentam, tanto no Enem, quanto na vida de uma forma em geral, né? sim. E você que já tem o costume de trabalhar com esses alunos que estão em preparação para o Enem, você falou a respeito da questão da interpretação, o Enem é uma prova que totalmente interpretação, sim, né? Sim. As questões não são explícitas. Sim, ele avalia o aluno por habilidade e competência, né? E uma das competências que ele cobra bastante é essa questão do aluno saber fazer a inter-relação entre a bagagem de conhecimento toda que ele tem, né, ao longo da vida dele toda, desde que o momento em que ele entrou na escola até o momento em que ele está chegando ali naquela prova. Então, são praticamente aí 12 anos de estudo, 14 anos de estudo que ele leva para essa prova, né? Então, não é só aquilo que ele estudou no último ano, Sim, no ensino mas médio não é só o que estava no ensino médio, né? Mas é toda a formação dele. E ele precisa mostrar naquele momento ali que ele guardou, que ele soube relacionar, porque essa competência avalia essa interdisciplinaridade que ele sabe fazer da relação entre os conhecimentos de todas as áreas. Sim, é legal que você está falando isso. Eu tive a oportunidade também de fazer algumas vezes a prova do Enem, e às vezes cai questão, por exemplo, de gramática, mas não é tão explícito assim. Às vezes é o anunciado que fala de uma forma diferente, mas a questão é a mesma, talvez o aluno já sabe o que é, só não fez essa relação. É isso aí, esse é um problema, né, também muito grande, que a gente tem de achar que a língua portuguesa se restringe apenas ao ensino da gramática, né, ou ao uso da gramática, que é exatamente isso que você falou. Você aprende lá na escola o que é um pronome, e lá na prova do Enem vai vir te cobrando como um elemento de coesão. Então, se você não souber relacionar, não tiver percebido isso ao longo da sua formação toda, né, que isso te ajuda na construção do texto, que depois também vai refletir lá na redação, né, que é uma prova de peso muito grande. Sim. Então, se o aluno não souber que esses pronomes têm uma relação coesiva, que garante a argumentação dele, a junção das ideias, então o aluno vai perder ponto. Sem contar que também é uma prova muito extensa, né? Sim. É uma prova muito cansativa. Como você já fez, você sabe, conhece bem a prova, né? Sim. É uma prova longa, é uma prova cansativa, é uma prova que exige uma estabilidade mesmo emocional, que o aluno nesse momento também está mais desgastado, né? E ele precisa conter o seu cansaço, né, porque ele já vem aí de um ano muito cansado também, de dedicação aos estudos, para poder conseguir se dedicar a essa prova. Sim, tem muita gente que opta, tem a possibilidade de fazer um cursinho, de se preparar, mas também tem gente que faz por conta própria. Para essas pessoas, para esses alunos, qual a sugestão que você dá, como eles podem se organizar, porque estudar sozinho é meio complicado, né? Você não tem um professor ali te dando as diretrizes de como seguir. Pois é, Igor, mas hoje o que a gente tem visto? As tecnologias têm colaborado muito para isso. Sim. Né? E essa nova geração está vindo aí, ela está apresentando também essa capacidade da facilidade da internet, de conseguir estudar sozinho, de se programar. Às vezes falta um pouco de maturidade, né, para se organizar com relação aos seus estudos. Mas de fato tem. A gente tem muito aluno que está se preparando por meio dos cursinhos presenciais, vai à aula todos os dias, mas a gente também tem aquelas pessoas que já há um bom tempo deixaram a escola, querem voltar, querem aproveitar a prova do Enem para poder aí entrar numa universidade hoje ainda que particular, Sim. né? E ela tem a condição de estudar sozinho. Então, para esse aluno, uma dica que eu daria é saber se organizar com relação ao seu tempo de estudo. Porque mesmo para quem estuda sozinho, não é simplesmente abrir um site e você ir lá e pegar o exercício e resolver o
exercício. Mas você precisa também ter seu tempo de dedicação, você precisa ter o seu tempo de leitura, você precisa ter, de fato, um tempo de estudo. Então, um cronograma de atividades a ser desenvolvido durante o seu dia, durante a sua semana, colabora bastante para que você também tenha um resultado melhor, mesmo estudando sozinho. Sim, você falou a respeito de um cronograma de estudo, e nisso se encaixa o simulado também? Faz a diferença para o estudo? Como é que você vê isso? Sem dúvida, né? Eu acredito muito no resultado por meio do treinamento, né? A prova do Enem é uma prova que exige um treinamento muito específico, exatamente por todas essas questões que a gente já falou aqui. É uma prova longa, é uma prova grande, é uma prova que exige muitos conhecimentos, muitas habilidades de todas as áreas. Então, você precisa se dedicar a ela, e esse cronograma requer que você faça questões, treinando as questões e como essas questões são resolvidas. Então, o simulado aí é fundamental, né? Você tem simulados online e você tem os simulados também, que os cursinhos já se programam para isso, né? Sim. Então, tem os simulados aí que o aluno vai ter que fazer ao longo desse período. Então, mesmo a gente estando a 30 dias do Enem, a gente ainda tem condição de se preparar com um cronograma específico e resolvendo questões. Por exemplo, né, avaliando a teoria e fazendo questões, você consegue também ter um bom resultado. E o que o aluno consegue fazer em 30 dias? Eita! Porque é pouco tempo. E é tão interessante, né? Eu trabalho com cursinho já desde o início do ano, e desde o início do ano a gente vai sempre repetindo a mesma coisa, né? Faça uma redação por semana, resolva uma prova por semana, ou pelo menos uma prova por mês, e o aluno sempre vai deixando, né? Sim. Então, mesmo aquele aluno que está no cursinho, que está diariamente estudando, muitas vezes também ele não está fazendo o dever de casa. Então, mesmo quem não está, mas ainda quer se preparar, você ainda tem um tempo. A gente só precisa dessa dedicação, né? Então, ele precisa, nesse cronograma, obedecer a uma sequência de estudos, resolver questões para ele poder alcançar o resultado dele positivo, que ainda é possível. Porque tem muita gente que não está fazendo o dever de casa direito. Sim. Ô, Kátia, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, mas a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo agora. Ok. Jornada 7 volta em instantes.